Olá pessoal, voltamos no vídeo número 5 e agora vamos falar de coberturas, né? Vamos entrar agora dentro do foco, do núcleo do seguro automotivo. Bom, todo seguro nós temos a cobertura básica, geralmente é obrigatória. Geralmente não, né? Ela é obrigatória. Então a cobertura básica obrigatória do carro, ela se divide em 3 modalidades. A primeira é a cobertura para roubo ou incêndio. Ele pode contratar essa cobertura, como ele pode contratar a compreensiva, que nós chamamos de seguro total. Nós vamos, como se diz, nós vamos esmiuçar uma por uma, né? Só para você entender. Roubo e incêndio é uma modalidade. A segunda é cobertura compreensiva, que nós chamamos de compreensiva, mas conhecida no mercado como seguro total. E o RCFV, que é a responsabilidade civil facultativa veicular, ou seja, eu posso contratar seguro só para terceiro. Eu confio no meu taco, eu quero contratar só para terceiro. Posso? Sim, ela é considerada uma cobertura básica. E atenção, fique atento nas novas regras da circular 639, porque algumas seguradoras já estão adotando as regras dessa circular e fazendo coberturas fracionadas. O que seria cobertura fracionada? Eu explico direitinho isso nos outros vídeos das novas regras. É quando o cliente quer contratar determinada cobertura. Eu só quero contra chuva de granizo, eu só quero para roubo, eu só quero para incêndio, eu só quero para colisão. Ou seja, isso daí já pode ser adotado por seguradoras. Algumas devem ter adotado, eu não tenho conhecimento, mas já está autorizado e eu chamo sua atenção para isso. Bom, vamos falar da primeira, que é a cobertura para roubo e incêndio. Logicamente que aqui nós estamos excluindo qualquer sinistro de colisão. Então, se o carro pegar fogo ou explodir, estou mostrando aqui do meu lado direito, se acontecer um sinistro nessa modalidade de explosão ou incêndio, esta cobertura garante a indenização para o segurado. Raios e suas consequências. Também estou mostrando aqui do meu lado direito que, caso aconteça esse tipo de sinistro, também terá cobertura quem optou pela cobertura de roubo e incêndio. Furto e ou roubo total do veículo. Furto ou roubo total do veículo também está coberto. Colisão não tem cobertura? Não, desde que a colisão tenha sido causada por uma tentativa de furto. Nesse caso, sim. Ok? Suponhamos que você vai num local, num evento, né, num show, deixa o seu carro no estacionamento, a hora que você volta, o seu carro não está mais lá. Caramba, eu fiz a cobertura de roubo. Daí 3 dias eles encontram o seu carro queimado, só a carcaça, o carro todinho queimado ou com perda total. A polícia foi seguir e bateu o carro na fuga e tal. Neste caso você tem a cobertura, ok? Apenas e tão somente neste caso. Então cobertura de roubo e incêndio, né? Para assimilar bem, só vai cobrir roubo, incêndio, raio, explosão ou alguma colisão numa tentativa de roubo, ok? Se o carro for recuperado intacto, logicamente que a seguradora não vai pagar os prejuízos, ok? Somente em caso de perda total, ok? Bom, a cobertura compreensiva, essa é a top, essa é a que mais é contratada pelos proprietários de veículos. Por quê? Além dele cobrir o incêndio, raio, explosão, que é as coberturas que eu citei anteriormente, ele tem ainda, olha só, eu fiz até a colinha para não esquecer, olha, colisão, abaulamento, capotamento, queda de ponte, derrapagem, eu estou até mostrando aqui do lado direito para você ver quantos acidentes a gente pode se envolver, né? O teu cliente pode se envolver. Acidente com veículo em função de transporte, e desde que por meio apropriado. Danos causados por terceiros, atos isolados e esporádicos, queda de granizo, olha, chuva de pedra tem cobertura, estou mostrando aqui do meu lado direito, que chuva de granizo causa estrago em veículo, como vocês estão vendo, e tem cobertura. Alagamentos e enchentes, também estou fazendo questão de ilustrar aqui do meu lado direito, para você ver que há possibilidade disso. Ressaca, que é aquelas ondas, né, que avançam nas avenidas das cidades litorâneas, vendaval, furacão e terremoto. Aqui eu chamo a atenção de quem mora no litoral ou viaja muito para o litoral, geralmente as garagens dos prédios no litoral, né? Em Santos tem muito isso, principalmente na ponta da praia, onde eu vou muito, as garagens elas são subterrâneas.
Então ali quando dá ressaca na ponta da praia, o estacionamento ele costuma encher, os carros ficam boiando mesmo, eles ultrapassam o teto do veículo. Então se a pessoa fez a contratação da cobertura compreensiva, ele está seguro, ok? Desde que ele não agrave o risco. Está sabendo que vai chover, vai dar ressaca e coloca o carro lá. Geralmente o edifício tem uma sirene, onde eu fico tem, e no alerta ele tem que tirar. Se ele falar assim, não, o seguro paga que se dane, cuidado, a perícia vai detectar isso aí. Chuva de granizo, começou a dar granizo. Chover granizo, e aí? O que eu faço? Eu estou até repetindo aqui de novo para vocês prestarem atenção. O que eu faço? Chuva de granizo. O seguro paga. Não se esqueça que na segura compreensiva você vai pagar aquela franquia que nós falamos, normal, reduzida e majorada. Você vai pagar uma franquia, geralmente ela vai de 1.800, 2.000, 3.000, dependendo do tipo do veículo. Então uma parcela disso você vai pagar. E aqui eu deixo uma dica para você. Avise isso para o seu cliente. Faça o seguro do seu carro, mas tome conta dele, tenha cuidado como se ele não tivesse o seguro, porque sempre vai sobrar uma parcela para o teu bolso, além da perícia poder detectar, né, que você agravou o risco. Então, chuva de granizo está pago? Tá, mas se puder evitar, né, ficar debaixo de uma ponte, de uma garagem coberta, é bom. Alagamento, não tente enfrentar alagamento, não tente enfrentar alagamento. Se ficar provado por uma câmera de segurança de rua, que hoje tem câmera espalhada para todo lado, o perito vai lá recolher as imagens e pega lá a rua totalmente alagada e você vindo com o carro e entrando. Inclusive tem alguns até que tira a mão, abana a mão para os outros, senta em cima do capô e tal. Já é, né, subsídio suficiente para a seguradora dizer o seguinte, olha, está provado aqui na câmera que você enfrentou o alagamento, está provado aqui que você enfrentou a chuva de granizo, está provado que você enfrentou a enchente, está provado aqui que você enfrentou um vendaval, então você não tem direito da indenização. Mas em casos normais, acidente espontâneo, que não foi você que agravou, né, o seu cliente, eu falo você para você entender como que nós devemos nos posicionar diante de uma prospecção junto ao cliente. Então, não arrisque. Ande direitinho, de acordo com a lei, bonitinho, que a sua apólice de seguro não vai ter problema. Eu costumo dizer, inclusive, que não existe seguradora ruim e nem seguro ruim. O que existe é apólice mal contratada e segurado mal orientado. Não faça isso. Oriente muito bem o seu cliente, ok? E também tem furacão e terremoto, que aqui no Brasil nós não temos esse tipo de problema, mas, né, ele está coberto. Então, a compreensiva, nós podemos chamar de all risk, ou seja, ele cobre todos os riscos com o veículo, desde que sejam acidentes espontâneos, né? Acidentes como o próprio nome diz, ok? Bom, a responsabilidade civil veicular, que é a terceira opção de contratação, ele vai cobrir os danos materiais contra terceiros. O que seria danos materiais contra terceiro? É isso que vocês estão vendo aqui do meu lado direito. É bater no veículo do outro. Bateu no veículo do outro, você vai, se você tiver errado, você vai ser responsabilizado em ressarcir o terceiro. Principalmente se ele tiver uma apólice. Tem muita gente que fala assim, não, ele tem seguro, o seguro dele paga. A seguradora vai vir em cima de você, cara. Vai vir em cima de você. É assim que você tem que posicionar o seu cliente. Logicamente, não com essa ênfase, né? Mas dizer, meu senhor, se o senhor bater num veículo, mesmo o veículo terceiro tendo seguro, e ele mandando para o seguro dele, ou a tua seguradora, né, que é o nosso caso, assumir o risco, vai ter indenização de danos a terceiro. Ou seja, vai ter uma indenização aí, você tem que ter uma responsabilidade civil veicular. Primeiro, para a tua seguradora pagar e a seguradora do terceiro não vir contra você. Mas a tua seguradora assumir o prejuízo, você não paga nem a franquia. Então, para terceiros não tem franquia é só para danos no seu casco, na sua propriedade, no seu veículo. Franquia não tem para responsabilidade civil, ou seja, não tem para danos materiais. E dentro dos danos materiais, não é só veículo do terceiro, não. Pode ser uma placa de sinalização, um poste, um portão, uma residência, ou seja, qualquer material, objeto que você bater e isso daí gerar uma ação, a responsabilidade civil é que vai cobrar. E aqui eu chamo a atenção
no valor. Tem muitos corretores de seguros, alguns inclusive que eu conheço. Eles batem um carimbinho, né? 50 mil, 50 mil, 50 mil. Tem uns que agora batem o carimbo 100 mil, 100 mil. É uma cobertura barata, se for comparada com as outras, não é uma cobertura cara, é uma cobertura relativamente barata, que merece ser contratado num valor coerente. Imagina você entrando em uma colisão, né? Eu estou mostrando aqui um movimento de veículo numa rodovia, e numa rua, você imagina uma colisão aqui onde envolva 5, 6 veículos. Será que a tua responsabilidade civil vai bancar o prejuízo de todos esses veículos? Será que uma colisão de uma pessoa, em várias pessoas, em cima de um ponto de ônibus, o valor da cobertura vai bancar o prejuízo, né? A indenização dessas pessoas? Então, pense e bote isso na cabeça. O valor de danos a terceiros ele tem que estar coerente, a contratação tem que ser coerente. Imagina você batendo numa Ferrari. Imagina você batendo em 3, 4 carros, como nós estamos vendo aqui. Imagina o que vai acontecer caso isso venha a ocorrer. Então, eu sempre estimo essa cobertura o máximo que eu posso. Eu, na minha humilde apólice de UMOP, com todo o cuidado que eu tenho de direção defensiva, as minhas coberturas são sempre de 200 mil para cima, ok? Digo mesmo para danos corporais. O que é danos corporais? Aqui, eu tenho alguns exemplos que eu estou mostrando aqui para vocês. Atropelamento é o que mais acontece. Caso você atropele uma pessoa, e aqui vocês viram que ela está na faixa de segurança, você está errado. Bateu em cima da faixa de segurança, o motorista está errado. O segurado está errado. Explica isso para o segurado, ele vai ter que indenizar essa pessoa. Se ele for condenado, que nesse caso ele vai ser condenado, o que vai acontecer? Ele vai ter que bancar uma indenização, e essa indenização poderá vir acompanhada de danos morais. Você acha que 50 mil, 100 mil vai bancar isso daqui? Não vai. Então, muito cuidado no valor da contratação. Muitos corretores estimulam, né, o segurado a fazer de um valor menor para baratear o preço para ele ganhar da concorrência. Isso é desonesto, gente, não faz isso não. Ofereça para o cliente uma cobertura que não vai dar problema para ele lá na frente. E o danos morais, como eu disse, ele vem sempre acompanhado de alguma ação. Tudo quanto é ação, todo mundo fala, eu vou entrar com uma ação contra você, inclusive com danos morais. Então, se a seguradora abre a opção de danos morais, inclua também os danos morais. E não é só por xingamento não, tá? Porque a maioria pensa que é só xingamento. Danos morais, ele vem acompanhado de outras indenizações que estão dentro do plano do danos morais. Como, por exemplo, você bate num médico, atropela um médico, ou você bate no carro do médico, o médico estava indo para uma cirurgia de muita urgência, era uma questão de vida ou morte do paciente, e ele se envolveu num acidente com você, você foi considerado culpado e ele não conseguiu chegar no hospital. Dá para imaginar o valor de uma indenização de danos morais nesses casos? Então, muito cuidado. Então, na minha opinião, recomendação para você que está fazendo o curso de seguro de auto. Cobertura compreensiva, ou seja, todos os danos possíveis, né, que possa causar ao veículo, responsabilidade civil com valores significativos, levando-se em consideração tudo isso que eu estou passando para você. E se tiver danos morais, pegue, porque ele poderá vir acompanhado de um dano moral. Ok? Combinado? Ok? E não é só atropelamento na faixa de segurança não, viu, pessoal? Pode ser num ponto de ônibus, numa calçada, você perde o freio, perde a direção, derrapa na pista e venha pegar uma pessoa na calçada, você vai ser condenado a pagar uma indenização. Então, muito cuidado nessa contratação, ok? Bem, eu vou deixar para entrar no nosso vídeo número 6, para falar das principais coberturas adicionais e facultativas. Né? Como são bastantes coberturas, parece que não, né? Todo mundo pensa assim, não, eu vou fazer o seguro, eu faço um seguro compreensivo, eu já estou tranquilo, se eu entrar no alagamento, se eu entrar num granizo, se quebrar um vidro, ou seja, eu estou tranquilo. E se esquece que dentro no veículo existem muitos detalhinhos que um bom corretor de seguro pode orientar o seu prospect de uma forma mais profissional. É assunto para o nosso vídeo número 6. Até lá.